A harmonização facial, ela pode ser feita com diversos produtos, seja eles preenchedores, seja eles bioestimuladores, seja as tecnologias para melhorar a qualidade da pele, seja a toxina para relaxar a ruga, seja os fios para ajudar a sustentar e seja a cirurgia mais invasiva. Inclusive, existe aquela cirurgia que a gente consegue fazer a visualização 3D do rosto no sistema, ele visualiza, a gente simula no computador como vai ficar colocando uma prótese de queixo, mandíbula e malar. Inclusive essas próteses são de PMMA, né? O pessoal tem muito essa polêmica do PMMA, mas existem diversas próteses 3D em PMMA que pode ser feito no rosto, mas a gente que trabalha com preenchimento, tendo a mão boa, a gente acha mais seguro, o resultado mais fidedigno, mais minucioso fazer manual do que mandar fazer uma prótese e fazer uma cirurgia para incluir essa prótese. Mas tem diversos pacientes que já realizaram prótese de malar, prótese de mandíbula, prótese de mento. Mas eu prefiro fazer com preenchedor. Mas se o paciente tem muito medo do preenchedor mais a longa duração e ele não suporta ficar toda hora retocando, e essa é a queixa principalmente do paciente que precisa de um volume grande, né? Esse é o paciente que a gente consegue realmente modificar, realmente alterar a atratividade dele, né? Então ele precisa de um volume maior. A gente nunca vai conseguir, aí é um outro erro que acontece muitas vezes, chega paciente aqui, a gente nunca vai conseguir mudar um rosto com 2 ml, né? 2 ml a gente consegue preencher uma ruga, delinear um pouquinho o lábio, fazer alguma coisa muito sutil. Para a gente realmente mudar um rosto, e não é todo rosto que é elegível a mudanças com preenchimento, tem paciente que já tem um rosto grande, redondo, não tem como ficar preenchendo, mas paciente com rosto pequeno, eu realmente consigo mudar e muito esse rosto. A gente consegue rejuvenescer, a gente consegue embelezar, a gente consegue mudar proporções, a gente consegue trabalhar com luz e sombra, a gente consegue realmente mudar esse paciente, mas para realmente mudar, se é o objetivo, a gente precisa de uma quantidade de volume significativa. Não vai ser 1, 2, 3 ml. E aí a gente começa a ter as escolhas dos produtos. O resultado final desses produtos em volume são muito similares. Então, se eu vou colocar 3 ml de um ou de outro, um produto de 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos ou para sempre aqui, ela vai ter 3 ml aqui. A curto prazo, o resultado estético olhando é o mesmo. Palpando pode ser um pouquinho diferente, um produto mais flexível que o outro, um produto com G-Prime maior, com mais projeção do que o outro, mas olhando vai ser o mesmo resultado estético, principalmente a curto prazo. E aí um produto estimula mais colágeno, é mais firme, um produto estimula menos colágeno, é mais flexível, mas o volume é o mesmo. Então, se eu vou colocar uma harmonização com 20 ml de um produto, ou com 20 ml de um outro produto, com 20 ml, o resultado estético vai depender da gente, não do produto. Todos os produtos têm essa ideia de manter mais ou menos o volume que eu coloquei. Eu não quero colocar um produto que eu coloque 3 vire 6, fica difícil pra gente. Eu falo, é como se nós estivéssemos brincando de massinha, né? Brincando não porque é uma coisa séria, mas é como se eu estivesse trabalhando com massinha de modelar numa maquete, ou num rosto, ou numa argila. E aí vai ter a massinha mais mole, a massinha mais dura, a massinha que absorve mais rápido, a massinha que fica para sempre. E aí cada uma delas tem que ter os seus cuidados na aplicação. Então a para sempre, a gente tem que tomar muito mais cuidado no volume, não só em acertar o volume certo no lugar certo, que vai deixar o paciente feliz, por isso que a avaliação tem que ser uma avaliação muito longa, mas não só no lugar certo, mas no plano certo. Então, se eu vou fazer nela a mandíbula e colocar 2, 3 ml em cada lado, e ela ficar muito feliz ao se olhar no espelho, se eu usar um produto absorvível, tranquilo, ótimo, o produto vai saindo, ele pode ficar na pele sem problema algum. Mas se eu vou usar um produto permanente que vai ficar na vida inteira da Flávia, que tem 30 anos de idade, esse produto ele deve ficar entre o osso e o músculo. Então, o cuidado tem que ser muito maior. O produto vai ficar no músculo sustentando a pele e não na pele pesando. Então, se eu coloco o intramuscular, eu ajudo a elevar o rosto. Se eu coloco na pele, eu posso até prejudicar no futuro para o produto estar ali na pele pesando, que é o que fica esses produtos géis. Então, tem que tomar mais esse cuidado. Tem que ficar no lugar certo, na profundidade certa e na quantidade certa. Então, produto permanente, produto de longa duração, a gente não fala que nada é permanente, né? Porque o rosto continua envelhecendo, o paciente continua envelhecendo. Então, por mais que eu coloque 2 ml na mandíbula, se a gente for pegar ela daqui 20, 30 anos, a mandíbula dela vai estar diminuindo, não, o produto foi embora, que realmente continua diminuindo. O osso diminui, o músculo afrouxa, a pele é fina, todo mundo murcha, né? Quando a gente pega a avó, a bisavó, a gente vai ver que não tem nada de bumbum. Então, se colocou 100 ml, ele vai ter aquele nada mais de 100 ml que colocou hoje. Então, muitas vezes o paciente, mesmo colocando um produto de longa duração, permanente, como PMMA, que é o polêmico, ele pode sim precisar de um retoque daqui 5, 10, 15, 20 anos. E dependendo da oscilação de peso, isso vai oscilar igual. Se ela engordar, o rosto vai engordar. Se ela emagrecer, o rosto vai emagrecer. A mesma coisa o bumbum. Sempre vai ter aquele volume a mais ali. Engordou, emagreceu, envelheceu, não importa. Sempre vai ter aquelas 50 gramas a mais ali. E no rosto é a mesma coisa.
Então a gente pode usar diversos tipos de produtos no mesmo dia, produtos absorvíveis ou não, no mesmo dia, inclusive no mesmo local. Então às vezes a gente faz mais profundo, definitivo, e mais superficialzinho, um pouco absorvível, para deixar bem anguloso, sem problema algum. Vai precisar retocar? Vai precisar retocar, mas vai ser um volume menor, porque sempre vai ter aquela base ali num produto de longa duração. Um estimula mais colágeno, outro menos, mas sempre vai ter essa base a mais. Então eu gosto muito dos produtos de mais longa duração, porque faz com que o paciente fique mais feliz. A vantagem desses produtos de longa duração, ela é única e exclusivamente do paciente. Para nós, profissionais, médico e indústria, né, se for pensar como indústria, não é objetivo de longa duração. Mas, como paciente, inclusive eu tenho no meu queixo, eu prefiro do que ficar toda hora retocando. Eu acho, inclusive, mais seguro, desde que aplique no lugar certo, na idade certa, do que ficar de 6 em 6 meses retocando. Então, se eu tiver que fazer o mesmo procedimento 100 vezes durante a vida, o risco de pegar uma artéria, vaso, veia, isquemia, necrose, infecção, que é um risco de todos os produtos, vai ser 100 vezes maior, de fazer 100 vezes o mesmo procedimento. Então a gente pode usar diversos tipos de produtos. Nós vamos fazer um pouquinho de mandíbula, isso vai ajudar a tracionar um pouquinho a pele da Flávia, vai melhorar essa flacidez desse Jaws aqui e vai deixar o rosto mais harmônico, vai ficar com uma mandíbula mais definida. Não é todo mundo que cabe mandíbula. Tem pacientes que ficam, e a gente vê que chegam aqui que ficam com o rosto realmente exagerado, mais masculinizado. A mandíbula é uma coisa mais de masculino. Então na mulher, eu geralmente traciona a mandíbula mais para trás e mais para baixo. A gente mede essa relação com o lóbulo da orelha. Tem muitas pacientes que o ângulo da mandíbula está muito próximo ao lóbulo da orelha. E a gente tem que trazer ele um pouquinho mais para baixo. Na hora que eu consigo trazer o ângulo da mandíbula para trás e para baixo, eu consigo retificar essa linha e melhorar essa flacidez do Jaws aqui. Não só pela tração da pele, pelo volume, mas pelo desenho, né? Se eu trouxer esse desenho para baixo, eu consigo deixar essa linha mais reta. Então isso é muito da sensibilidade da mão. Então se eu coloco meio centímetro de queixo, é como se eu tivesse tirado meio centímetro de pele. Toda a pele vai vir meio centímetro para frente. Mais meio centímetro do ângulo da mandíbula para trás, é como se eu tivesse tirado mais meio centímetro de pele. Mais o volume que a gente vai colocar espalhado, mais o colágeno, o produto vai funcionar. O resultado começa a somar um pouquinho de tudo, vai ser um resultado fantástico, como vocês já conseguem acompanhar por aqui, né? Além disso, a gente acaba relaxando a toxina, o Botox, as rugas dinâmicas de testa e de olhos. Tem como aplicar no pescoço para dar o efeito lifting, porque se eu relaxar o pescoço eu consigo dar um efeito lifting. Tem como melhorar alguma coisa de sorriso, tem como subir o sorriso, tem como descer o sorriso gengival. Então tem diversas formas de aplicar a toxina. Mas o padrão ouro mesmo, que a gente aplica, é o procedimento mais realizado no mundo, a toxina, mais que lipo, mais que prótese, mais que preenchimento. Uma porque o resultado realmente é bom, muito difícil alguém que não goste. E outra porque precisa essa periodicidade aí de 5, 6, 7 meses, depende de cada paciente. Então a toxina, embora ela dure só 6 meses, ela acaba tendo resultado a longo prazo. Se a paciente fizer dois botox por 2 toxinas por ano até os 70 anos, ela vai chegar aos 70 anos, você nunca vai ser cara de brava, ela nunca vai ter aquele vínculo. Então ele é preventivo, ele é muito bom, por mais que dure só 6 meses. E tem tratamentos que duram ao longo de um ano, vão indo embora, e que não acumulam nada lá na frente. Então vou fazer um lábio, ácido hialurônico no lábio, passou um ano, foi embora o ácido hialurônico no lábio, é como se nunca tivesse feito. A gente não tem um efeito tardio. Então o que as pacientes têm que pensar? Você quer um resultado a curto prazo para estar bonita para a festa daqui 2, 3 meses, ou você quer se preocupar em envelhecer bem com teus 50, 60, 70 anos? Paciente que quer envelhecer bem com 50, 60, 70 anos, ela tem que colocar um produto de longa duração, ela tem que fazer a toxina 2 vezes por ano, que vai evitar de ter essas rugas. O filtro solar, por exemplo, vai ser melhor do que qualquer preenchimento absorvível de 1, 2 anos, porque se ela fizer 1000 estimuladores de colágeno que vai embora em 1 ano e meio, tá 1 ano e meio sem fazer, a gente faz uma biópsia da pele, não tem mais nada. Então, assim, o que ela tá fazendo hoje de bioestimulador não vai ter diferença nos 50, 60 anos. O filtro solar vai, o Botox vai, os lasers vão. Então, se a gente vai pensar em a longo prazo, a toxina é bom, o laser é bom, os produtos de longa duração é bom. E tem outras coisas que só vai ser bom enquanto estiver fazendo. Por exemplo, lábio. Enquanto está fazendo lábio, tá bonito. Parou de fazer, foi embora. É como se nunca tivesse feito. Então, a longo prazo, fio, por exemplo. O fio ele tem um resultado bom a curto prazo. Inclusive, a queixa de quem faz fio é que vai embora muito rápido. Então, se o paciente quer pensar a longo prazo, o fio não vai dar diferença nenhuma. Porque passou meio ano, 1 ano, foi embora o fio, que diferença vai fazer? Então, essa coisa de poupança de colágeno, isso daí é uma mentira, porque a poupança, o dinheiro tem que estar lá. Se eu faço uma biópsia e não tenho o fio, se eu faço uma biópsia e não tenho o bioestimulador daqui a 1 ano e meio, que poupança é essa que não tem mais nada ali? Então, não é uma poupança. Poupança
é uma coisa que fica. Então, se a gente vai repondo o volume de alguma coisa que fica, aí pode ser uma poupançazinha de alguma coisa que vai dar um volume e estimular um colágeno. Aí pode ser. Então, o produto de longa duração, sim, pode ser uma poupança. O produto que dura 1 ano e meio, poupança, que vai embora em 1 ano e meio. Então, não tem poupança. Passou 1 ano e meio, nada de resultado a longo prazo, só a curto prazo. Fio, resultado a curto prazo. Lábio, resultado a curto prazo. Bioestimulador que dura 1 ano e meio, resultado durante 1 ano e meio. Então, vai ter que estar refazendo aquele procedimento se quiser manter o resultado, ou vai embora todo o resultado e a gente não vai ter um resultado a longo prazo. O envelhecimento da Flávia com 40, 50 não vai fazer diferença nenhuma do bioestimulador e do lábio que nós vamos fazer hoje. Então, a marcação é uma coisa que quando os alunos vêm, eles ficam com muita dúvida. Como é que eu marco um rosto? Então, eu sempre falo, né? São duas dificuldades que o médico tem e que tem que superar. Uma é identificar e junto com o paciente, porque a questão de estética ela varia conforme raça, conforme religião, conforme o tempo, conforme o período, né? Se a gente pegar as esculturas de antigamente, as mulheres eram bonitas, ser gordinhas, né? Então essa questão vai mudando conforme o tempo. Então, quando a gente vai pegar às vezes paciente corporal do exterior, elas têm dependendo de onde vem, africana, né, angolana, americana, cada uma tem um padrão de beleza. Então, essa conversa antes, principalmente quando a gente vai fazer um procedimento que vai realmente mudar, transformar essa paciente, tem que ser uma conversa muito mais longa, conversar sobre padrões de estética, ela vai mostrar mais ou menos como ela gosta, uns exemplos de pacientes que ela acha atraente, bonita, para a gente ver se está de acordo com o que a gente pensa, né? Então, essa questão do bom senso estético é muito importante e às vezes é muito difícil nos médicos eles terem esse bom senso estético, principalmente quando a gente viaja para o exterior, a gente vê essa dificuldade deles de o que é uma paciente bonita, um rosto bonito, um corpo bonito, um peito bonito, um bumbum bonito, né? Então a primeira coisa que a gente tem que tentar os médicos entenderem é identificar no paciente que vai ficar bonita nela, né? E junto com o paciente ver se é isso que condiz com a expectativa do paciente. Então a gente condiz com a expectativa do paciente, eu consigo demonstrar para o paciente alguns modelos parecidas com ela, de como vai ficar o procedimento, aí entra a habilidade manual de conseguir fazer o que a gente propõe. Então são duas coisas, que nem um artista plástico, né? Ele criar aquele projeto na cabeça dele de uma obra de arte que vai ficar bonita, seja pintura, escultura, que é difícil, e a segunda é conseguir executar o que ele pensou sobre aquela arte que vai ser feita. E aí entra muito a questão da habilidade manual e não uma fórmula matemática. Então não existe uma marcação padrão, até porque cada paciente vai precisar de uma determinada região. Então, assim, todo rosto pode ser preenchido. Não existe uma marcação. Aí tem diversas, cada médico cria um nome de uma marcação diferente, mas onde precisa de produto, eu posso colocar, né? Então essa é a ideia, identificar onde precisa do produto, assim como na escultura, onde tem produto demais eu tiro, aqui onde precisa de produto eu coloco, onde importa, né? Essa é a ideia. Então não tem uma marcação padrão, cada paciente tem sua necessidade e a gente pode preencher todo o rosto, muda, cada região tem um produto mais adequado, o lábio tem o ácido hialurônico, olheira pode ser o ácido hialurônico, pode ser algum outro, tem uns que não pode ser na olheira, outros tem que ser mais profundo, mas eu posso preencher completamente todo o rosto dela. Posso preencher temporal, posso preencher frontal e deixar o frontal mais feminino. E aí entra outra questão que a gente pode falar bastante, que é a masculinização num rosto masculino. Como eu vou deixar um rosto masculino mais masculino e como eu vou deixar um rosto feminino mais feminino. Então hoje, quando a gente fala assim na questão de feminino, principalmente aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, pelo uso excessivo dos hormônios, seja hormônio de crescimento, seja hormônio que causa uma certa androgenicidade na paciente, que vai ficando com o rosto mais masculino, essa proeminência frontal mais aparente, uma exostose frontal assim com uma côncavo na testa, que é uma coisa mais masculina do que feminina. A gente tem que preencher, às vezes a mandíbula vai ficando mais definida, vai ficando um rosto mais feminino, o queixo vai ficando mais quadrado, então a gente tem que saber essas diferenças de como deixar um rosto mais feminino e quando é o caso, e quando deixar o rosto mais masculino quando é o caso. Então no caso dela, nós vamos deixar um rosto mais feminino, uma proeminência do malar maior, né, mais delimitada, o lábio geralmente é mais carnudo do que no masculino, o queixo ele é mais fino, mais estreito, mais delicado do que no masculino, que é mais quadrado. A testa ela é mais lisa, não tem aquela proeminência do frontal, que muitas vezes os transexuais eles têm que fazer isso, né? Eles têm que lixar o queixo para deixar mais fino, eles têm que abrir a pele, lixar o frontal
para deixar a testa mais lisa, eles vão colocar às vezes uma prótese de malar, o nariz é diferente do masculino para o feminino, então o nariz é uma coisa que já envolve mais um procedimento cirúrgico, mas isso que eu falei de afinar o queixo projetando, projetar o malar, definir mandíbula, preencher um sulco, empinar a pontinha do nariz, e é o que a gente consegue fazer aqui com o preenchimento, né? E aí deixar o rosto mais atraente, mais bonito e mais feminino. Então não é só a questão de jovialidade, envolve tudo, jovialidade, aparência, atratividade, feminino, masculino. E aí é um bom senso estético e a capacidade de execução. Então nós vamos fazer a paciente anestesia deitada e eu gosto de fazer quase todo o procedimento com a paciente sentada, né? Que é a forma com que ela se vê no espelho, que é a forma com que as pessoas vão ver ela, e sentada a gente tem o peso da gravidade, eu consigo ir sustentando e estimulando o colágeno onde eu acho que vai ficar melhor para ela e ela vai acompanhando frente ao espelho. Então, como é um procedimento com anestesia local, isso dá muita segurança na paciente, porque ela não vai dormir e acordar com o procedimento da cirurgia. Ela vai acordada acompanhando o procedimento e não vai ter aquela surpresa. O procedimento ele acaba que o resultado ele é previsível porque ela vai estar acompanhando e a gente vai fazendo aos passinhos, vai fazendo devagarinho. E não precisa fazer tudo em um dia. A gente faz um pouquinho de tudo, ela olha no espelho, espera o incha, desincha, volta daqui 1 mês e meio, retoca novamente, né? Principalmente quando a gente usa um produto de longa duração, eu faço com bem mais cautela, mais profundo, bem aos pouquinhos, e é bem comum de no retoque e até às vezes um segundo retoque ser necessário para conseguir aquele resultado almejado.